Bom dia, galera do sétimo ano. Coisa boa estar com vocês mais uma semana. Ficamos aí um tempinho sem aula, por isso que hoje eu pedi para avisá-los que não iríamos usar hoje a argila, mas iremos usar na semana que vem. Então aí é um tempo a mais para quem não providenciou, providenciar, tá bom? Mas hoje nós não vamos ficar sem fazer nada não, minha gente. Nem pensem nisso. Hoje já vou colocar para vocês daqui a pouco a correção da unidade 2, né, que nós fizemos na última aula que tivemos. E vamos entrar aí na unidade 3, a arte no Brasil no século XVII. Então, minha gente, vamos pensar aqui uma coisa antes da gente começar a ler esse capítulo, que é muito interessante. Eu vou colocar para vocês uma suposição, tá? Quando nós viajamos para um lugar que nós nunca fomos, é um lugar novo, cheio de paisagens lindas, cheio de novidades, o que a gente costuma fazer? Muito bem, se você disse que tira foto, posta e etc., é isso mesmo que todas as pessoas fazem, né? Quando a gente viaja e a gente encontra alguma coisa legal, uma coisa bonita, a gente fotografa, a gente posta nas nossas redes sociais e aquela coisa toda, tá? Então, nós vamos pensar o seguinte. No século XVII, não tínhamos câmeras fotográficas instantâneas como hoje. Nem tínhamos acesso à internet e nem nada dessas tecnologias, tá? A única coisa que tínhamos era papel, uma tela e ainda aquelas telas bem rudimentares, algumas tintas, né? Materiais bem básicos mesmo para pintura e etc. Claro que não eram tão rudimentares quanto na pré-história, óbvio, né? Mas não era nada tão quase que não sai, sofisticado como hoje, tá? Então, nós vamos estudar nesse capítulo, eu vou dar um spoiler aí para vocês, as visões de um povo europeu que adentrou o nosso país e particularmente deixou uma marca muito especial aqui no Nordeste, que foram os holandeses. Então, nós vamos ver aí como que qual foi a visão que esses holandeses tiveram ao se deparar com o Brasil. Um Brasil, na época, selvagem. Não existiam prédios, casas, não existia, digamos assim, nada de uma civilização que nós conhecemos hoje. Só tinha mata fechada, calor insuportável. Eu estou dizendo isso na visão de um povo europeu, onde eles têm um frio, né, bem rigoroso. Claro que lá também faz calor, óbvio, mas o calor brasileiro é muito mais, vamos dizer assim, intenso, né? E dentro da mata é muito mais ainda. Então, nós temos esse cenário. E aí nós vamos nos deparar com a visão desses homens, desses exploradores, dessas expedições que foram feitas dentro do nosso país. Gente, se sintam privilegiados de ter um capítulo como esse, porque essa parte da nossa história brasileira nem todo mundo tem acesso. E eu achei esse capítulo um verdadeiro presente para cada um de nós, como brasileiros e brasileiras, porque muitos de nós não sabemos a história do nosso país, não sabemos como foi, como se sucedeu, que povo, que origem, né? A gente sabe, obviamente, que nosso povo é uma mistura de vários povos, né? Mas não temos, assim, a priori, de saber qual povo contribuiu com o quê, né? É muito muito superficial esse conhecimento. E nós vamos ter aí a chance de perceber algumas nuances aí do povo holandês, dessas expedições, né? Eu quero que vocês tenham na cabeça o seguinte: quem vinha nessas expedições não eram os ricos de Portugal,
Os ricos de Portugal, da Holanda e desses países europeus financiavam essas expedições, tá? Eles financiavam essas expedições e ganhavam muito dinheiro com isso, tá? Porque praticamente todo o espólio que era encontrado era devolvido para esses caras que bancavam as expedições, tá? Quem vinha nessas expedições também não era gente pobre, assim, pobre de maré, sabe? Quem cruzava os oceanos à procura de riqueza, de uma vida melhor, né, de status e riqueza e, enfim, ficar rico da noite para o dia, eram famílias que se juntavam às vezes anos para pagar a passagem e a comida desses homens que viajariam aí mar adentro em busca de um futuro melhor, de uma vida melhor, de riqueza, enfim, tá? Então, primeiro é isso que a gente precisa entender. Segundo, a gente vai perceber muito aí da cultura grega. Nós vamos perceber muito aí a mistura que foi logo sendo feita dos índios com esses holandeses. Nós vamos perceber isso claramente. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, tá? Nós vamos ter aí pinturas feitas por esses exploradores, por alguns desses exploradores, que retrataram em suas telas, em seus desenhos, a sua impressão, como eles viam o Brasil na época do século XVII, tá bom? Bom, já que eu dei o spoiler, eu vou explicar para vocês como vai funcionar a dinâmica da aula hoje. Primeiro eu vou colocar um vídeo sugerido pelo próprio material de vocês, tá? É um vídeo de 25 minutos, eu peço por favor que assistam, porque eu vou pedir a atividade dele, tá? É um vídeo de 25 minutos, é muito importante que vocês assistam, porque vai dar todo um gás aí para vocês, vai dar todo aí um respaldo para esse conteúdo, tá? Porque é necessário que vocês tenham uma visão da época, que vocês compreendam o que era aquele momento antes da gente adentrar realmente o capítulo, tá certo? Recomendo o seguinte, que assim que você for assistindo o vídeo, você mantenha o seu caderno, o lápis, caneta, não sei, impressão digital, pincel, enfim, o que você quiser registrar para você ir fazendo as suas anotações sobre o vídeo, porque eu vou pedir, tá? E depois nós faremos a leitura deste capítulo, que vai da página 128 até a página 135. É uma leitura fluida, ou seja, uma leitura fácil, você não vai ficar enroscado em lugar nenhum. Vocês sabem que o livro de artes, ele não tem tanto texto, é mais figuras, então assim, não é muita coisa, tá? Então, não reclamem. Página 128 a 100 e, repetindo, a 135. Mas vocês sabem que eu deixo escrito no final também. Então, nós vamos aí. A primeira tarefa é assistir o vídeo, depois ler o capítulo, a unidade, tá? E logo depois que vocês lerem, que vocês assistirem, o que vocês vão fazer? Vocês vão relatar para mim o que vocês perceberam do vídeo, o que vocês entenderam do vídeo, qual é a temática desse vídeo, tá? Vocês vão relatar, escrever direitinho, vai valer nota. Então, não adianta fingir que leu, tá? Ou fingir que leu, não, fingir que assistiu. Você vai precisar assistir de fato e fazer um texto coerente, né, minha gente? Pelo amor de Deus. E aí, depois que você lê e escrever o texto, tá? Eu vou passar uma tarefa aí para vocês. Digamos assim, vamos prepará-los primeiro a visão. Vamos imaginar que você vai precisar desenhar, tá? A cidade de Bom Conselho para alguém que não a conhece, para alguém que nunca veio a Bom Conselho na vida, não sabe nem onde fica. E aí vocês vão fazer exatamente isso, vocês vão fazer um desenho
que mostre bom conselho para essa pessoa que não conhece a cidade, que nunca veio, que não faz ideia onde fica, qual é o clima, qual é a paisagem, não sabe nada. Então, vocês vão fazer esse desenho, tá certo? Então, repetindo, o que nós vamos fazer hoje na aula de hoje? Primeiro, assistir o vídeo sugerido pelo próprio material de vocês sobre a temática da arte do século XVII, tá? Depois, vocês farão a leitura do capítulo, que vai da página 128 à página 135. Vocês escreverão para mim, vão escrever o que vocês entenderam desse vídeo. Por último, vocês vão fazer esse desenho mostrando a cidade de Bom Conselho para alguém que não a conhece, que nunca pisou aqui, que não faz ideia de como é Bom Conselho. E vocês terão a responsabilidade de fazer isso, porque vocês voltaram para o século XVII. Não tem câmera fotográfica, não tem celular, não tem nada. A única maneira que tem para mostrar algo é através do desenho. Então, caprichem, certo? Bom, dúvidas e angústias eu vou estar online. Vou deixar escrito aqui que vocês precisarão fazer. Grande beijo, cheiro.